Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Arroz, Feijão e Clima, em que a gente se propõe a falar sobre agronegócio pela perspectiva de segurança alimentar e segurança climática, como que o agro influencia na nossa vida enquanto consumidores, enquanto sociedade, como que isso afeta o nosso bolso, o dia a dia de ser brasileiro, fazendo essa relação entre campo, cidade, políticas públicas. Nós chegamos ao final da primeira temporada do podcast Arroz, Feijão e Clima. Mais de 58 mil visualizações, mais de 58 mil pessoas que compartilharam, que assistiram nossos conteúdos até agora. E é claro que a gente agradece por vocês estarem conosco nessa jornada que é recente, mas que já dá um gostinho do quanto que a gente precisa discutir essa relação entre agronegócio, segurança alimentar, segurança climática. Foi por isso que o Arroz, Feijão e Clima foi criado, para a gente ter um espaço para realmente dialogar, ouvir várias vozes sobre como construir um país e, claro, um setor do agronegócio que esteja aí alinhado com as necessidades atuais da sociedade e que discuta políticas públicas para melhorar a nossa vida, não só enquanto sociedade aqui no mercado interno, né, falando de Brasil, mas como que esse papel do grande agronegócio também pode favorecer e beneficiar diferentes países, diferentes consumidores ao redor do mundo. Então, a gente fica muito feliz de saber que o agro está chegando em mais e mais pessoas por essa perspectiva, olhando aí a sustentabilidade. Enquanto a gente vai aquecendo, então, os nossos motores para a segunda temporada do podcast Arroz, Feijão e Clima, a gente deixa com vocês a retrospectiva, dos principais trechos aí dos nossos diálogos, das nossas conversas com os entrevistados que sentaram aqui nesse sofá. A gente recebeu ao todo aí 22 entrevistados e um dos focos das nossas conversas aqui é a COP30. Afinal, a Conferência das Mudanças do Clima, né, esse evento organizado pela ONU, todos os anos. Esse ano acontece no Brasil, o agro está muito de olho, então a gente deixa com vocês aí os trechos das conversas em que a gente dialogou sobre COP30, enquanto não começa a segunda temporada do Arroz, Feijão e Clima, que inclusive tem muita novidade por aí. A gente está falando inclusive de patrocinador, então enquanto a gente não revela quem é o patrocinador, deixamos vocês com esse gostinho de COP30 no sofá aqui do Arroz, Feijão e Clima. E, claro, você pode continuar acompanhando os nossos episódios no YouTube, no Spotify. Fica o convite para vocês já assistirem tudo e se prepararem, porque no segundo semestre do ano tem muita coisa por vir. E aqui no Brasil, a gente olha muito para a questão de sistemas alimentares. Afinal, esse é um dos grandes emissores de gases de efeito estufa aqui do Brasil. A gente está falando de desmatamento, de mudanças de uso da terra, mas isso tem um impacto e tem uma relação direta sobre como a nossa comida é produzida. Então, quando a gente fala de COPs, de uma forma geral, a gente está falando de como mudar a matriz energética do mundo, né? Deixar ali a questão dos fósseis de lado, tentar fazer uma transição energética justa, limpa, mas aqui no Brasil, o que pega mesmo é essa questão do uso da terra e de como que a gente pode produzir emitindo menos gases de efeito estufa. E aí, por isso que a gente fala de sistemas alimentares. Só que isso não é uma exclusividade do Brasil, isso também não é um assunto que se esgota numa COP só, não vai se esgotar nessa COP30 e a gente precisa ponderar um pouco o discurso, prestar um pouco atenção o que dá para fazer até lá, o que não dá para fazer até lá e ser bem realista em relação a essas discussões globais. Para ser realista e trazer esse contexto da melhor forma possível, a gente recebe hoje no estúdio o Rodrigo Lima, da Agroícone, que acompanha muitas COPs há muitos anos. Então, vai trazer para a gente esse contexto do que é uma COP, de como que é um pouquinho dessa complexidade e de como que sistemas alimentares estão inseridos numa ampla discussão aí, vários temas, né? Então, obrigada por você ter vindo até aqui, até o estúdio em São Paulo, obrigada por ter viajado para estar aqui com a gente, por topar a entrevista. Queria que você se apresentasse um pouco para o público e aí a gente começa aí a tentar desvendar um pouquinho dessa COP30, se vai, se não vai, o que não vai.
É um prazer, Mari. Muito bacana poder estar aqui contigo. Parabéns pelo podcast. Obrigada. Para discutir um tema absolutamente relevante para a vida, para nós, para as pessoas que no dia a dia, né, vão ao mercado, vão produzir, vão testar uma receita nova e tem toda essa discussão de impactos do aquecimento global que causam chuvas. Hoje teve uma super chuva vindo para cá, aqui em São Paulo. É época de chuva, tudo bem, mas é a intensificação dos eventos climáticos extremos, aumento de temperatura, incidência de pragas. Então é super bacana poder ter um podcast como esse, debatendo e trazendo as pessoas, e eu fico muito contente pelo convite. Eu sou o Rodrigo Lima, sócio-diretor da Agroícone. A Agroícone é uma empresa que trabalha para transformar a agropecuária brasileira diante dos desafios de desenvolvimento sustentável, e a agenda climática é um desses desafios. Eu acompanho as reuniões da UNFCCC, que é a sigla, né, o acrônimo para a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em inglês, desde 2008. E lá naquela época, o que se discutia era a necessidade de ter um novo acordo climático que envolvesse todos os países, porque só os países desenvolvidos tinham metas obrigatórias de reduzir emissões de gás de efeito de estufa, que a gente chama mitigação. E aí, 2008, 2009, foi a Conferência de Copenhague, que se esperava ter o grande acordo. Teve um acordo médio, com a meta de 100 bilhões de dólares por ano, que os países ricos iam colocar na mesa para apoiar os países em desenvolvimento. Mas não se logrou o novo acordo, e aí foi até 2015, quando, na COP21, aprovou-se o Acordo de Paris, que é o novo acordo vinculado à Convenção, que traz todos os países para participar ativamente, implementando o que a gente denomina as contribuições nacionalmente determinadas, que foi muito inteligente isso no processo de negociação, porque se pretendia fazer com que se definir uma meta de redução de emissões, por exemplo, 10%, 20% de redução de emissões do total do que o país emite, comparado a um ano determinado até um prazo determinado. Só que isso, que era o enfoque lá do protocolo de Kyoto, só dos países envolvidos. Só que isso seria muito difícil de trazer todos os países, porque os grandes responsáveis pelo acúmulo de gás de efeito de estufa na atmosfera são os países desenvolvidos, que se desenvolveram, revolução industrial para frente, são o que são por diversas razões e acumularam. Tem o peso, o ônus né, dessa concentração dos gases de efeito de estufa. E aí, ao invés de definir uma meta percentual, o enfoque foi: países, façam consultas internas para definir o que vocês precisam, o que vocês estão fazendo, estão dispostos a fazer para reduzir emissões em energia, que é o principal setor emissor globalmente, falando são 72% das emissões totais. Em energia, em agricultura, em uso da terra, tratamento de dejetos e processos industriais, que são os 5 setores considerados lá na Convenção. E aí essas contribuições nacionalmente determinadas, criadas de dentro do país para fora, são a base do que os países propõem. E aí se inverteu toda a lógica e foi possível ter o Acordo de Paris. E aí agora a gente vai ter os 10 anos do Acordo de Paris aqui na COP em Belém. Né? 25... Mais um marco. Mais um marco para a COP. E é interessante porque, assim, eu tendo a ser otimista e bem pé no chão, otimista realista, eu falo. Porque o Acordo de Paris, ele gerou resultados nesses 10 anos, desde 2015. Muito teve que ser negociado, as regras do mercado de carbono, por exemplo, dos mecanismos de mercado de carbono. Tem 3 mecanismos de mercado de carbono dentro do Acordo de Paris. Um é não mercado, e 2 são mercado de carbono para comprar crédito de carbono. Gerar crédito e comprar crédito. Para você conseguir aprovar todas as decisões, foram 3 conjuntos de decisões em 3 COPs. Uma COP não conseguiu aprovar, pulou para outra. Então, você passou muito tempo negociando vários elementos estruturais do Acordo de Paris. Meta global de adaptação, a própria discussão de perdas e danos, que foi criado um mecanismo de perdas e danos para apoiar financeiramente países muito pobres, de menor desenvolvimento, que tenham
problemas climáticos e precisem se reconstruir. Com o aporte dos outros, porque não conseguem sozinho, né? Exato. E aí tem lá um dinheiro, é pouco, mas foi na COP em Sharm el-Sheikh, no Egito? Não, foi em Dubai. Começou a COP em Dubai, a COP 28. Perdas e danos, falou-se lá. Perdas e danos, tinha quase 800 milhões de dólares na mesa de doação para perdas e danos. Então, você passou um período muito grande negociando vários elementos do acordo. E agora, de certa forma, com os 10 anos, a gente já tem... Claro, você sempre tem pontos que você tem que negociar. Tanto é que você tem negociações ano a ano. Você tem uma agenda de negociações para essa COP, por exemplo, que tem a expectativa de aprovar certas decisões. Mas as decisões estruturantes do acordo, elas já estão tomadas, já foram tomadas. O que traz para a discussão, 10 anos do acordo aqui no Brasil, está na hora de ter uma nova fase do acordo que a gente pode chamar de implementação das ações. E o problema da implementação é que para um país mudar a matriz energética, ele precisa investir em novas fontes de energia. E aí eu preciso de dinheiro, eu preciso de projetos, eu preciso de pessoas, eu preciso de cooperação, eu preciso de vários fatores. De vontade. Vontade política, políticas públicas que norteiem, que orientem essa transição para poder movimentar uma agenda. E é o desafio que a gente tem hoje. Então, a COP30, ela marca os 10 anos do Acordo de Paris. A gente vai saber o novo conjunto de NDCs, das ambições dos países, que vão ser apresentados até setembro. O prazo era fevereiro, foi para setembro. Para chegar na COP, estamos muito bem, porque a nova ambição climática permite reduzir tanto de emissões, ou estamos mais ou menos. A minha sensação é que a gente sempre vai estar a menos do que se espera. Sim. Por diversas razões. Tem várias coisas acontecendo de guerra, geopolíticas, questões da Europa, Ucrânia, Estados Unidos. Sim, Estados Unidos saindo do Acordo de Paris. O que é um problema. Saiu, voltou, vai sair de novo. Vai sair, e essa saída deles depende de um ano, né? Então, eles só vão sair oficialmente ano que vem. Então, aqui em Belém eles ainda vão estar, né? Eles vão ser parte. Se vai ter negociador americano aqui, sentado na sala de reunião, querendo criar caso, atrapalhar, não dá para saber. A gente vai começar os trabalhos aqui no Arroz, Feijão e Clima, recebendo o Juliano Alves. Ele é da ABAG, ele é o chapéu de sustentabilidade da ABAG, gerente de sustentabilidade. Juliano, muito obrigada por topar aqui a entrevista, por topar abrir de fato aqui o nosso podcast. Te agradeço mesmo por falar aqui com a audiência e topar, inclusive, falar desse assunto que não é um assunto muito fácil, né? Unir agro, clima, COP30, num ano desse, no meio da questão da inflação dos alimentos. Então, obrigada aí, muito bem-vindo e tenho certeza que a gente vai ter um bom papo aqui. Nos últimos anos, países que normalmente são predominantemente petrolíferos sediaram a COP. Então, na COP27 foi o Egito, COP28 foi os Emirados Árabes, COP29 foi o Azerbaijão, em Baku, e agora vem para o Brasil. Então, você vê que nessa trajetória dos últimos anos, os países que eram predominantemente produtores de combustível fóssil sediaram a COP. E é estranho quando você pensa que agora sistemas alimentares está vindo para uma discussão de mudanças climáticas, no qual o grande ator que acaba influenciando essas mudanças climáticas são exatamente os combustíveis fósseis. Mas isso, de certa maneira, tem um sentido. Por quê? Ao mesmo tempo que a gente tem que reduzir as emissões oriundas de combustíveis fósseis, a gente tem que entender que, hoje em dia, a ONU prevê que até 2050, o crescimento populacional, a população vai chegar a cerca de 10 bilhões de pessoas. A gente vai precisar aumentar a produção de alimentos, a gente vai precisar aumentar a produção de energia. E isso só vai ser possível se a gente fizer com sustentabilidade. Então, a gente não pode prejudicar, de certa maneira, o meio ambiente em detrimento de uma produção cada vez maior de, enfim, energia, de alimentos, sem fazer essa produção, esse aumento de maneira sustentável. E o Brasil, acho que ele é referência mundial quando a gente fala exatamente no aumento de produtividade em relação à expansão territorial, à expansão da terra, a critérios sustentáveis.
Quando a gente pensa na produção da soja, por exemplo, desde os anos 70, com o surgimento da Embrapa, você vê que a soja aumentou exponencialmente a produtividade, enquanto a expansão da terra, de certa maneira, não foi proporcional à expansão da produção. Então, o que a gente consegue depreender de tudo isso? É que graças à ciência, à tecnologia, graças à Embrapa, graças às empresas que vêm desenvolvendo essas novas maneiras, essas novas práticas sustentáveis, como, por exemplo, o sistema de plantio direto, integração lavoura-pecuária, acho que a gente pode falar um pouquinho mais depois sobre isso. Graças a esse tipo de boas práticas, a gente consegue aumentar essa produção sem ter esse impacto que o combustível fóssil acaba enfim, gerando para o meio ambiente. Então, o Brasil ele se coloca numa posição muito importante, muito relevante, porque há muito tempo a gente não tem esse debate num país que tem esse protagonismo, que tem essa vocação de energias renováveis. Então, vai ser importante a COP acontecendo em Belém, acontecendo no Pará, COP na Amazônia, não da Amazônia, isso é importante ressaltar. É importante que a gente mostre essa agricultura, mostre essa pecuária, mostre esse agronegócio sustentável que, de fato, vai poder atender a demanda global por alimentos, por energia, sem necessariamente impactar a questão do meio ambiente. Você falou muito bem, metade da nossa balança comercial praticamente vem do agro. Então, o Brasil vai continuar sendo um grande exportador, isso sem dúvida. E é importante falar também que não é porque o Brasil é um grande exportador de produtos agropecuários que a gente não consegue atender o nosso mercado interno. A gente também atende o nosso mercado interno. Sim, com certeza. E acho que isso é uma das coisas que muitas vezes não fica claro para quem é de fora do agro. Mas quando a gente fala de um evento internacional, né, que é isso, sim, 196 países assinando ali, né, tudo que engloba ali a UNFCCC, né, o órgão ali de mudanças climáticas das Nações Unidas. Isso ganha uma proporção muito maior, né, quando a gente recebe isso aqui dentro do nosso país. Foi isso que você falou. É uma COP no Brasil e não do Brasil, né, Amazônia. Mas para o agro conseguir mostrar isso, não só lá para fora, mas para aqui para dentro também, porque não adianta a gente fazer uma bandeira maravilhosa lá para fora e o brasileiro continuar falando mal do agro, continuar não entendendo como é que funciona, e mais do que falar mal ou não entender é não estabelecer essa relação com o setor produtivo, né? Então, a minha pergunta é o que a gente pode esperar do agro ao longo de 2025? Porque para chegar... A COP, no final das contas, ela é o final, né? Ela é um evento ali para concluir, para chegar a consensos de documentos e de ações que são discutidas ao longo de todo o ano. Então, no ano passado, a gente terminou lá, né, no Azerbaijão. Não houve muito avanço, para quem acompanha ali várias das discussões, tipo financiamento, que se esperava concluir algo lá. Então, muita coisa foi empurrada aqui para a COP no Brasil. Então, existem os macrotemas globais, né, da sociedade como um todo, olhando, por exemplo, para a questão de combustíveis fósseis, mas também existe essa agenda do agro no Brasil. O que a gente pode esperar do setor? O que o setor deveria fazer, deveria se preocupar ao longo de 2025? E aí, quando a gente está falando de setor, engloba muita gente, eu sei, mas a gente está falando de produtores rurais, mas a gente também está falando de Frente Parlamentar da Agropecuária, está falando de associações como a ABAG, de Confederação da Agricultura e Pecuária. O que esperar do setor ao longo de 2025 para quando chegar lá na COP30, o setor seja levado com seriedade, nem fique boiando, literalmente, nesse nível internacional de discussão, e também não seja colocado como detrator que derruba árvores à torta e à direita, porque também não é assim, né? Acho que essa pergunta, de certa maneira, ela é relativamente fácil de responder, porque é basicamente seguir divulgando o que o agronegócio sério, correto, normalmente já faz, né? Então, quando a gente pega
O agro tem diversas faces, né? A cadeia do agronegócio é muito extensa, é muito complexa. Então, você pensa do agronegócio antes da porteira, que tem a questão de ciência e tecnologia, tem a questão do duelo de insumos, de fertilizantes, dentro da porteira com a própria produção mesmo, e a gente está falando desde pequenos produtores, passando por cooperativas, grande produtor, e depois da porteira, que é a questão mais da agroindústria, do duelo de serviços, de tecnologia, mais propriamente dito. Então, a cadeia é muito longa. A comunicação, normalmente, do agronegócio é muito atacada por conta dessa complexidade da cadeia. De certa maneira, é difícil a gente conseguir uma narrativa unificada, uma narrativa bem coerente com todos os elos, porque, basicamente, cada um tem o seu interesse comercial, o seu interesse institucional, de certa maneira até político. Então, o trabalho da ABAG como uma associação transversal é exatamente reunir todos esses elos da cadeia para tentar identificar quais são os macrotemas, como você disse, quais são os temas transversais que podem impactar o setor como um todo e tentar promover uma narrativa mais coerente, uma narrativa mais razoável e, obviamente, falando a verdade, do que o setor vem fazendo, né? Então, é exatamente o que eu falei, as nossas empresas associadas à BAG, elas têm diversos programas que buscam a sustentabilidade, passando da questão por bioinsumos, passando por biocombustíveis, passando por agricultura regenerativa, conversão de pastagem degradada. Então, todas essas práticas, esses casos que de certa maneira, têm relevância dentro de um contexto da COP, têm que ser cada vez mais divulgados, né? Então, isso tem que estar alinhado não só com o setor privado, mas com a academia, com o governo, enfim, outros setores que, de certa maneira, têm alguma relação com o agronegócio. E aqui é um ponto que eu queria abrir um parênteses, que é muito importante. Quando a gente pensa num contexto da COP, e qualquer COP, eu estou falando de mudanças do clima, existe uma agenda de negociação e uma agenda de promoção. A agenda de negociação, no caso Brasil, ela é comandada pelo Ministério das Relações Exteriores com suporte das outras áreas, dos outros ministérios. Enquanto a gente fala da agenda de promoção, o grande papel aqui do setor privado é exatamente robustecer essa agenda para que a gente consiga também exatamente disseminar essas ideias tanto na imprensa internacional, com atores internacionais, mas também aqui para dentro. Dentro de casa. Então, essa é a nossa tarefa. Obviamente que a gente vai também ajudar tecnicamente o governo na hora da negociação, e a gente tem temas como questão mercado de carbono, que avançou de certa maneira na última COP, tem a questão do financiamento, como você bem disse, que teve um aumento da meta do financiamento, mas a gente já não atendia a meta anterior, provavelmente não vai atender essa. Tem a questão do grupo de trabalho dentro da COP específico para a agricultura, que é o grupo de trabalho Sharm el-Sheikh, que foi, enfim, criado de certa maneira no Egito. Então, alguns pontos de negociação que a gente precisa ter bastante atenção. E a ABAG vem trabalhando ao longo do ano nos seus comitês, em outras frentes de trabalho, exatamente trazendo esses temas, entendendo o que o setor pensa sobre eles e tentando, obviamente, ajudar o governo tecnicamente para que eles tomem as melhores decisões. Do ponto de vista de promoção, desde a época da COP28, a gente está começando uma construção exatamente para que a COP ela não seja sobre a mudança do uso da terra no Brasil, mas que ela continue sendo ligada ao principal fonte de emissão de carbono no mundo, que é a questão dos combustíveis fósseis. Mas que o Brasil, a agropecuária tropical principalmente, se apresenta como solução a essas questões, uma das soluções a essas questões. Uhum. Né? Então, acho que essa é a narrativa que a gente vai tentar promover ao longo do ano. Isso a gente faz por meio desses eventos, por meio dessas reuniões de alinhamento, por meio de materiais técnicos que a gente consegue levar para o governo, por meio de podcasts como esse, que a gente tenta também levar essa ideia. Então eu estou aqui com a Sueli Araújo e o Luiz Fernando Guedes Pinto, que acompanham essa agenda sobre agropecuária, a relação com o clima, as políticas públicas. Então, por gentileza, eu vou começar com a Sueli. Se apresente, fale um pouquinho então do seu currículo, quem é você, então, para a gente trabalhar aí essas pautas que são muitas, a gente não tem como esgotar todos esses temas num episódio só, mas a gente faz o nosso melhor aqui, né? Então, vamos lá. Eu sou Sueli Araújo, coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima, que é uma rede de mais de 130 organizações não governamentais unidas, né, pela preocupação
com a questão climática. No meu histórico de vida, eu fui, durante 3 décadas, consultora legislativa da Câmara dos Deputados, escrivinhadora de leis, que eu chamo, na parte de legislação ambiental, e fui também presidente do IBAMA entre 2016 e 2018. Ótimo, falaremos inclusive desse período. Luiz, por gentileza. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Eu sou o Luiz Fernando, sou engenheiro agrônomo, sou doutor em agronomia. Sou o diretor da Fundação SOS Mata Atlântica e tenho o privilégio de estar aqui representando o Observatório do Código Florestal, que é um coletivo de organizações da sociedade civil brasileira que trabalha para a implementação, a efetivação do Código Florestal no Brasil. Por mais de 20 anos tenho trabalhado em organizações da sociedade civil brasileira, já estive no Imaflora, onde eu também interagia com o Observatório do Código Florestal. Também somos membros, a SOS Mata Atlântica, do Observatório do Clima, colega aqui da Sueli, e vamos conversar sobre o Código Florestal. Olhando para a COP, né, e para esse ano, eu entendo que a prioridade é o controle do desmatamento. Acho que essa vai ser a grande agenda, e a lei que trata disso é o Código Florestal, né, que para a gente combater o desmatamento ilegal e poder alcançar o desmatamento zero. Mas pouquíssimo se fala, quando se fala, o presidente, ministros, deputados, vamos alcançar o desmatamento zero, o pessoal lembra que isso se chama o primeiro componente do Código Florestal, que é isso, regrar o que pode ser desmatado e o que não pode, e o legal seria autorizações de desmatamento. Mas eu insisto muito que é uma agenda fundamental do Código Florestal, é a agenda da restauração, que é a gente restaurar o que foi desmatado. E eu acho que isso, infelizmente, daí é uma análise minha, da SOS Mata Atlântica, terá pouca prioridade ainda, esse esforço para a gente restaurar. Agora, essas duas agendas da restauração e do combate ao desmatamento são as grandes contribuições do Brasil para a crise climática planetária. Porque a nossa grande fonte de emissão é desmatamento, e a gente tem um potencial de retirar CO2 da atmosfera pela restauração, sendo um ganha-ganha para o produtor rural, para a sociedade local, regional e global, enorme. Então, o Código Florestal tem esse potencial de regrar o desmatamento. A gente tem que ter outras regras para chegar ao desmatamento zero. No caso da Mata Atlântica, nós já temos a lei da Mata Atlântica, que não é uma lei de desmatamento zero, mas se ela fosse aplicada rigorosamente, seria quase zero. E a restauração, a gente tem para restaurar os dados do termômetro do Código Florestal, do Observatório do Código Florestal, é que a gente tem que restaurar pelo menos 3 milhões de hectares de APPs, que são essas florestas que protegem nascentes e cursos d'água. É o mínimo para a gente ter água, para não ter crise hídrica, etc. E a gente tem um déficit de 16 milhões de hectares de reserva legal, que pode ser plantado ou compensado. Essa é uma grande discussão. Mas, enfim, eu acho que essa discussão esse ano da COP, a essência da discussão é sobre petróleo e combustíveis fósseis, sobre financiamento, sobre adaptação. E, infelizmente, eu acho que isso não será aproveitado para dar tração para acelerar o Código Florestal, e o Congresso lá em Brasília não está nem aí com nada disso. Você viu aí as principais ideias e os motivos por que o agronegócio está tão engajado nessa COP30. Mas para que esse engajamento vire ações concretas que possam retornar em mudanças efetivas para o nosso país, muitas frentes do agronegócio, né? E a gente está falando aí de iniciativa pública, iniciativa privada, associações, coalizões, todo esse movimento do agronegócio tem se organizado muito para fazer documentos, para organizar de fato os discursos que vão ser levados para a COP30. E a gente vai acompanhar então agora um pouquinho de outros trechos das entrevistas em que a gente mergulha mais em todo esse processo, o que vai ser mostrado, quais que são as iniciativas que o agronegócio brasileiro vai defender e mostrar enquanto sustentabilidade, enquanto um setor sustentável. Então fica aí com mais um trechinho dos nossos convidados que já sentaram aqui no sofá do Arroz, Feijão e Clima, para você estar preparado para o que te espera lá em novembro na COP30 em Belém, do Pará, aqui no Brasil. Queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do seu papel dentro da coalizão e o que de fato a coalizão faz.
Legal, obrigada, Mari, pelo convite. Acho que eu preciso começar pelo mais importante, né? Eu sou a doida do podcast, né? Eu ouço muito podcast, assim, de política, de notícia, de clima, temas correlatos, de maternidade, da mulherada, assim. Então, eu tô super feliz de estar aqui. Bom, obrigada pelo convite. É muito legal poder conversar e falar sobre a Coalizão. Bom, eu sou a Carol Alarcon, eu sou gerente executiva da Coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura. Você acertou a ordem, sim. A Coalizão é esse coletivo que reúne empresas, né, setor privado, sociedade civil, academia, setor financeiro, especial representando pessoas, organizações do agronegócio e da sociedade civil ambientalista. Hoje a gente é mais de 400 organizações que se reúnem, que se organizam em rede. Eu vou contar um pouquinho mais da Coalizão, né? A gente vai conversar sobre isso ao longo desses minutos que a gente tem aqui juntos. Mas eu já adianto que a Coalizão ela é uma iniciativa multissetorial que surgiu exatamente para facilitar e promover discussões em torno dessa agenda agroambiental, né? É uma oportunidade única, né, que a gente tem para o país demonstrar essa liderança climática. A Coalizão vê isso e a gente tem estruturado agendas prioritárias, né, para diferentes frentes. A primeira delas é o fortalecimento das soluções baseadas na natureza, que eu acho que aí entra um monte de agendas das nossas forças-tarefas, assim, né, que pode ir, né, desde... Acho que primeiro, né, zerar o desmatamento ilegal, né, abordar essa agenda do desmatamento, escalar restauração florestal, fortalecer a agricultura de baixo carbono, a silvicultura de espécies nativas, né, como uma nova base produtiva. Eu acho que tem várias agendas, né, que se conectam com que são algumas pautas muito importantes para a Coalizão, que é essa conexão de biodiversidade, clima e de produção com conservação, né. Então, dentro desse guarda-chuva das soluções baseadas para a natureza, a gente tem algumas das pautas que a gente vai trazer como prioritárias e para defesa, assim, né. Acho que, primeiro de tudo, a gente vê que a realização da COP no Brasil, né, essa agenda de combate ao desmatamento, ela vai ganhar uma centralidade muito grande, né? Então, o Brasil vai ter uma oportunidade histórica de mostrar para o mundo esse seu compromisso com a preservação de ecossistemas. A Coalizão lançou recentemente, né, agora, um documento que chama Brasil Sem Desmatamento, que apresenta 12 propostas integradas para o combate ao desmatamento, porque a gente consiga atingir essa nossa meta aí até 2030 de desmatamento zero, né, desmatamento legal, né, desmatamento zero, já que já foi, né, uma meta que o Brasil já falou em muitos fóruns internacionais, né? Então, a gente tem um olhar tanto para o desmatamento ilegal, quanto, né, para combater o desmatamento legal, quanto para incentivar o não desmatamento legal, né? Tanto no Cerrado, quanto na Amazônia, que tem características muito diferentes desse desmatamento que acontece, né? Eu acho que outra agenda, né, dentro desse escopo que é muito importante, que a gente olha, que a gente precisa ir além. Comando e controle é fundamental, mas ele é insuficiente se a gente quiser dar conta da complexidade desse problema. Então, a gente precisa olhar para incentivos econômicos para a conservação, né? Então, aí a gente vai olhar para o PSA, para o mercado de carbono, e não só incentivos econômicos estritamente, assim, mas também uma variedade dessa geração de renda, né, que pode ser a silvicultura de nativas, que pode ser a restauração. Acho que esses são alguns temas que faz parte do nosso DNA, né, que a Coalizão vai estar ali no dia a dia da COP30 defendendo, trabalhando, discutindo tecnicamente, seja na nossa rede de atores, seja com atores internacionais, né. E aí não tem como a gente falar, assim, para duas pautas que são super relevantes para a gente, que é avançar essa agenda de commodities livres de desmatamento. A gente tem um trabalho super interessante de convergência, até com outras coalizões, né, das propostas que a Coalizão fez da rastreabilidade individual bovina. Pará, né, sendo a sede da COP30, acho que é muito emblemático, né, porque o Pará tem avançado também, tem colocado compromissos em torno dessa agenda. E toda essa nossa agenda de transição de sistemas alimentares, que conecta muito com aqueles diálogos de Sharm el-Sheikh, né, para trazer ação climática para dentro da agricultura. Então, a gente está muito atento para ver como isso vai avançar, quais vão ser essas novas tendências que vão aparecer dentro do cenário global. E o Brasil, né, nesse papel muito importante, como, né, tendo como agenda de uso da terra e agricultura como um foco muito importante, né, florestas, né, para essa agenda. A gente traz mais uma discussão que parece que pode ser muito técnica, algo muito só de Brasília, mas não é isso. A gente quer te explicar os prós e não necessariamente contras, mas todo o cenário, a contextualização da Lei dos Bioinsumos que foi aprovada no ano passado,
Então, antes de eu apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, eu preciso falar, claro, que quem está acostumado a assistir o nosso Arroz, Feijão e Clima está vendo que o cenário está um pouco diferente, mas é porque o nosso podcast realmente se propõe a ser itinerante, ir atrás das fontes, ir atrás da informação. Então, a gente está gravando num estúdio em Brasília, exatamente para conversar com algumas fontes que ficam aqui, inclusive o Reginaldo Minaré, que é diretor executivo da ABINS, Associação Brasileira de Bioinsumos, quem a gente recebe hoje aqui no estúdio. Então, muito obrigado pela recepção aqui em Brasília, nosso primeiro entrevistado. Muito obrigada por topar conversar com a gente sobre essa legislação. Eu queria entender a sua perspectiva em relação a essa regulamentação. Então, se existe alguma data para sair, se a gente está falando nos próximos meses, quando, de alguma forma, quando. Com relação ao prazo, a lei estabelece que o Poder Executivo tem até 360 dias, contados da publicação da lei em dezembro, para publicar o decreto. Então, em dezembro, para cumprir a lei, o Poder Executivo teria que ter esse decreto publicado. Nós estamos, assim, até ansiosos para que esse trabalho aconteça mais rapidamente, por conta até da COP. Seria ótimo para o Brasil não mostrar apenas a lei de bioinsumos, mas mostrar também um decreto regulamentador dessa lei, né? Então, acreditamos que isso ocorra. E, com relação às normas de boas práticas, a lei estabelece que o Ministério da Agricultura estabelecerá essas regras de boas práticas para o agricultor que produz o seu bioinsumo para uso próprio, e uma vez publicada essa regra, o agricultor tem até 1 ano para a ela se adaptar. Isso é o que a lei está prevendo, né? O Ministério da Agricultura também tem a possibilidade de lançar mão da lei do autocontrole. Porque a lei de bioinsumos, ela tem um dispositivo que fala que aplica aos bioinsumos esta lei e também a lei do autocontrole. Então pode acontecer, e nós esperamos que isso aconteça, que um agricultor que produz bioinsumos para uso próprio, ele pode até entrar num protocolo de autocontrole junto com a indústria que forneça aqueles insumos para ele, o que é possível. Interessante. E então nós temos essa vertente da lei do autocontrole que pode contribuir também com essa parceria mais estreita entre indústria e agricultor e permitir essa troca de informações que vai permitir o agricultor otimizar a sua produção de bioinsumo para uso próprio em parceria com a indústria que lhe fornece os insumos. Se você não entendeu um ponto muito crucial aqui da nossa conversa, eu vou deixar bem claro aqui. O Reginaldo falou agora, por exemplo, sobre essa conexão com a COP e como a lei dos bioinsumos pode, e obviamente o decreto ali pode ser um ponto importante para o Brasil levar para a COP 30, que é a Conferência das Mudanças do Clima da ONU. A gente está falando muito sobre COP aqui no podcast e tem tudo a ver porque basicamente nossa conversa aqui falou muito de saúde do solo. Um solo mais saudável, ele consegue sequestrar mais carbono, ele consegue fazer essa função de ajudar o nosso planeta a ficar com um clima mais estável, mais confortável. O solo e as árvores basicamente são nossos ar-condicionados naturais aqui, então essa agenda de bioinsumos, ela tem tudo a ver com segurança alimentar e segurança climática, como a gente se propõe a conversar aqui. Hoje a gente vai falar sobre agrofloresta, que é um sistema produtivo que vem ganhando espaço no Brasil, vem ganhando discussão no Brasil por uma série de questões envolvendo resiliência climática, geração de renda para produtores, e a gente teve acesso a um estudo que saiu recentemente, então, embora esse podcast não vá ser publicado no dia em que a gente gravou, os dados são recentes e revelam essa conexão entre agrofloresta, financiamento, clima,
Cerrado brasileiro, para a gente ter acesso a esses dados e entender como que tudo isso se cruza, como que isso se relaciona. A gente está aqui com a Natália Leite, ela é especialista em bioeconomia da TNC, The Nature Conservancy, que é no Brasil, né? A TNC está no mundo, ela é especialista aqui no Brasil, e é essa instituição que levanta dados e que olha muito para como o Brasil está relacionando a agricultura com sustentabilidade, né? Então, obrigada, Natália, seja bem-vinda. Eu vou pedir para você, por favor, se apresentar para o público, falar quem você é, falar o que a TNC faz, e aí a gente entra nesses dados do estudo da agrofloresta e tudo mais. Maravilha. Obrigada, Mariana, pelo convite. Muito gratificante estar aqui. É muito bom a gente falar daquilo que a gente acredita e que a gente é apaixonada, né? Sim, então, como você falou, eu sou a Natália, eu sou daqui de São Paulo. Eu estudei engenharia ambiental na USP, aqui em São Paulo. Comecei a trabalhar no setor de ESG de uma construtora e na época eu sentia um pouco de falta de estar perto do impacto. Então, fui trabalhar no setor de uma consultoria de projetos socioambientais, que lá eu comecei já a trabalhar com agricultura familiar, com geração de renda, com microcrédito. E era muito gratificante o trabalho, mas eu sentia um pouco de falta desse meu lado mais exato, assim, dele ser mais desenvolvido. Aí comecei a fazer um mestrado em sistemas agroflorestais, mas sob a perspectiva da economia ecológica. E estudei no Procan, na USP também. E aí, nessa época, eu decidi que eu queria fazer uma transição para trabalhar com finanças sustentáveis, finanças climáticas. E aí, em outubro de 2022, fui trabalhar na TNC. Então, a TNC, a gente foi fundada em 1951, nos Estados Unidos. A gente está presente em 81 países no mundo, assim, então vários continentes. Aqui no Brasil, em vários biomas. Aqui no Brasil, a gente está há 35 anos. E a gente trabalha de uma forma bem holística, assim, com vários setores, então com outras organizações da sociedade civil, com empresas e com governos de várias esferas, tudo pensando na conservação ambiental, conservação e restauração ambiental. E dentro da TNC eu trabalho numa iniciativa que chama IFEC, né, outra sigla, que é Inovação Financeira para a Amazônia, Cerrado e Chaco, que a gente vai falar ao longo do podcast, mas a gente busca catalisar investimentos para o agro mais sustentável. A gente vê hoje, por exemplo, vários ministérios se articulando muito para falar de COP30. Né? Então, também queria entender se o estudo ele já foi encomendado há muito tempo e calhou de sair no ano da COP30, né? Conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas que acontece todos os anos, cada ano numa parte do planeta Terra, esse ano em Belém do Pará, aqui no Brasil. Isso já vem de muitos anos e calhou de ser? Ou vocês também articularam o estudo e estão trazendo esses dados nesse timing para que também seja discutido isso dentro da perspectiva da COP30? Porque a COP é um lugar de se falar de financiamento climático. As coisas estão relacionadas. Vou te falar que não, a gente começou esse estudo ano passado, e como ele foi feito a muitas mãos, então ele saiu agora, quando foi o tempo dele. E a nossa ideia é que a discussão de financiamento, ela seja eterna, sabe? Ela seja perene, assim. Então, o que o pessoal chama de Road to COP30, né? As corridas para COP30, para lançar as coisas para COP. E a gente participa também, a gente tem as nossas iniciativas outras que a gente está querendo lançar para COP. Mas também a gente tenta sair um pouco dessa lógica e vamos lançar coisas em dezembro, janeiro e fevereiro e continuar, né? Porque aí depois da COP, o que vem, né? Então, a gente busca também fomentar essas soluções perenes, assim, pós-COP, pré-COP e pós-COP, né? A discussão tem que continuar mesmo. E acho que complementando a última pergunta do que você me falou, o nosso estudo ele tem uma outra parte também que, enquanto TNC, a gente vê muita importância e que a gente quer levar para a COP e nos espaços em que a gente estiver, que é a discussão de salvaguardas. Porque a gente entende que se a gente está fomentando investimentos, então se a gente vai catalisar investimentos para os sistemas agroflorestais no Cerrado, a gente tem que também definir as bases, dar uns contornos para como que esse investimento vai se dar. Para garantir que ele vai estar gerando mais bem do que mal, né? Minimizando as externalidades negativas e gerando mais impacto positivo. Então, tem uma parte do estudo também que a gente se propôs a fazer uma listagem bem exaustiva dos riscos dos sistemas agroflorestais, quais são as consequências desses riscos, as possíveis salvaguardas para endereçar esses riscos e um pouco de detalhamento mais de ações práticas, porque eu também queria que fosse um documento prático para que investidores que forem pegar, implementadores que forem pegar por delay e falar, legal, como é que eu endereço isso no dia a dia, sabe? Que não fique solto, né? E agora a gente vai falar sobre iniciativa privada, porque é um dos elos
indispensáveis para a gente pensar a sustentabilidade da nossa economia, né, enquanto Brasil, mas a sustentabilidade do setor produtivo, do agronegócio, o que isso tem a ver, como que a iniciativa privada tem olhado, tem pensado o futuro, garantindo alimento, garantindo fibras, energia, né, todos os setores que o agronegócio abarca, mas é isso, né, olhando pela perspectiva de um tripé econômico, social, sustentabilidade, né, de meio ambiente também. E para tudo isso, a gente convidou a Alessandra Fajardo. Muito obrigada pela sua participação. A Ale, ela é diretora técnica do CEBEDES, que é o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. E aí, dentro do CEBEDES, tem várias atuações, entre elas olhando para essa questão da alimentação, da segurança alimentar. Tem empresas voltadas para o agro dentro do CEBEDES, né, Ale? Então, queria que você se apresentasse, falasse um pouco o que é o CEBEDES, né? Qual que é a função, por que ele foi criado. E te agradeço de novo por ter vindo aí. Muito obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. E principalmente nesse tema, né? A agricultura e clima, né? Eu acho que a gente tem que trazer esse tema, né? Importante para o nosso país, como você disse. O CEBEDES é o Conselho Empresarial. A gente tem mais de 115 empresas de diversos setores, né? Você tem Vale, Natura, Bayer, Syngenta, você tem agro e você tem outras, você tem alimentícias, né? Você tem a Magis, Unilever, Nestlé, então você tem diversos setores representados, energia, transportes, óleo e gás, mineração, agro, né? Agro representa uma boa parcela do Conselho. E o Conselho trabalha muito com o advocacy das pautas de sustentabilidade. A gente tem algumas câmaras, ele é dividido em câmaras técnicas, e essas câmaras técnicas têm assuntos que trabalham temas diferentes e necessidades e planos de ação diferentes. O CEBEDES propicia que seja possível essa discussão, esse debate, né, de avançar em temas que fala, não adianta eu subir a régua aqui porque o outro não me entrega, e a gente está no mesmo fórum e fala, é impossível. Impossível por quê? Por isso, isso, isso. Esses são meus gargalos. Calma aí, porque eu tenho um parceiro que tem uma solução para isso. Então, a gente conecta muito dentro do próprio CEBEDES com soluções que possam ter de outros parceiros ali, né, de outras empresas membro do CEBEDES. Porque, às vezes, a solução te serve para você do lado. Sim. Né? E a gente está fazendo um trabalho em relação à COP30, e um dos trabalhos é pôr um holofote nessas soluções dessas empresas. Então, a gente está criando um grande database com todos os cases e soluções que essas empresas, membros do CEBEDES, têm, justamente para fazer um grande matchmaking, um grande cruzamento dessas soluções. Isso Brasil? Brasil. Muitas vezes a gente recebe pedido de um fundo e fala, olha, eu tenho um fundo especial disso, mas eu preciso que seja com biodiversidade, tarará, isso, água e alimento. Eu tenho que passar um e-mail para 120 empresas? Não dá. Então, a gente vai ter um grande database que a gente está construindo. A Accenture é nosso associado e está fazendo esse trabalho para a gente, justamente para criar tudo isso e a gente poder fazer esses matches. Olha, eu tenho 16 empresas eu tenho 35 empresas que têm isso. Eu tenho 42 empresas que têm esse. E a gente propiciar. Depois o CEBEDES sai, é o engajamento disso e as empresas, não, para mim não interessa. Livre-arbítrio, não é nossa, né, eles que decidem, mas a possibilidade de a gente facilmente engajar nas oportunidades que vão surgindo. Então, e além disso, aquela que eu falei, oportunidades dentro do próprio CEBEDES, não só de fundos, mas oportunidades de trabalho. Eu tive uma conversa com uma empresa que para mim era uma empresa de alimentos a vida toda. E aí eles falaram, não, porque eu tenho uma solução para o metano do boi. E eu falava, gente, mas eu nunca ouvi falar que essa empresa poderia ter uma solução para a redução do metano. E eu falava, gente, e ela não é empresa de alimentos, mas tem essa solução. Então, assim, as empresas são diversificadas também. Sim. Então, eu acho que parte também
dessa atribuição do CBEDS é de pôr luz nessa e mostrar que tem soluções possíveis ou já escaláveis ou possíveis de ser escaláveis e que a gente pode fazer esse cruzamento. Então, é uma das coisas que a gente está preparando. A gente vai fazer uma prévia no Congresso Sustentável do CBEDS, que é 1 e 2 de julho, em Belém, e depois a gente vai entregar em final de agosto, começo de setembro, todo esse trabalho de esse matchmaking entre as soluções. Muito interessante, porque aí a ideia é, então, levar isso de uma forma mais consolidada para a COP30, apresentar isso durante os dias ali em Belém. Exato, trazer o que a gente conseguiu desses arranjos já. Né, o que já foi possível de entregas desse cruzamento. Então... Mas aí, pensando, por exemplo, o CBEDS, vocês, de alguma forma, por exemplo, têm uma interlocução com o Ministério do Meio Ambiente para o Plano Clima, por exemplo, que o Plano Clima olha muito para como cada setor ali vai contribuir com a NDC nacional, né, mas com o dever de casa que cada setor tem que fazer. E quando você olha para cada setor, é isso. Se você está olhando para o agro, o produtor rural tem que fazer a parte dele, mas você tem ali, né, toda a cadeia, insumo, fertilizante, todo mundo dentro ou fora da porteira tem que fazer a sua lição de casa. E, de novo, a iniciativa privada também tem uma grande parte nisso, assim, né? Inclusive, quando a gente está falando de, sei lá, biológicos, né? Toda uma gama de produtos aí que tem a ver com descarbonização, com agricultura de baixo carbono. O que é isso? Vocês estão ativamente, inclusive, participando desses diálogos para o Plano Clima e de uma forma... não vou falar... É governo federal, no final das contas, assim, né? Tem essa interlocução com o governo federal para pensar esse plano olhando para essa iniciativa. A gente é convidado a fazer parte dos grupos de trabalho em relação ao Plano Clima em diversas frentes, não só no agro. A gente está apoiando a Política Nacional de Bioeconomia junto com o MMA, então a gente lidera uma força-tarefa que está com TNC e outras organizações junto, então a gente tem diversos momentos onde a gente tem participado desses fóruns, onde a gente leva posicionamento do setor privado para lá. A Marina Grossi, que é a presidente do CBEDS, acabou de ser convidada para ser o Special Envoy, né, para o setor privado. Então, também tem esse papel justamente de aglutinar o setor privado e levar as principais demandas, né, e principais oportunidades que o setor pode colaborar com o governo federal. A gente atua em bastante parcerias, né? A gente tem também parceiros como o Women Business Coalition, o ICS, diversos parceiros, o próprio World Business Council, onde a gente criou diversos momentos e fóruns de discussão e propicia eventos e propicia documentos para justamente fomentar para uma NDC, como se diz, mais robusta e mais desafiadora, ajudar em outras esferas. Muitas vezes a gente atua com CECODES e outros, que são os outros CBEDs de Colômbia, de México, então numa visão América Latina, mas obviamente o nosso maior recorte é Brasil ou global, então a gente tenta essas sinergias e a gente agora com o World Business tem um trabalho para a COP, né? Além de ter uma parceria de longo prazo, a gente tem um trabalho específico para a COP, onde a gente tem um advisory board com 50% de CEOs brasileiros, 50% de CEOs globais, justamente trazendo e estabelecendo prioridades de trabalho para um contato direto com o governo. Então, já tivemos conversas com o André Corrêa do Lago, com a Ana Toni, com o Dan, então, justamente para o setor privado próximo da presidência da COP e apoiando em diversos momentos. Tem a parte técnica, como eu disse, em diversos fóruns que a gente é convidado a trazer, e tem uma parte também de advocacy e de relacionamento, mais que advocacy, junto ao Ministério e à presidência da COP também. Então, a gente tem atuado, a gente atua muito, muito fortemente perto tanto do governo quanto da presidência da COP. Esperar que a COP30 vai trazer todas as soluções para os problemas é
é uma utopia. Porque ano que vem tem a COP31, que possivelmente vai ser na Austrália, vão bater o martelo aqui, vão confirmar que deve ser na Austrália, ou talvez na Turquia. E a agenda continua. O que eu acho que é importante, partindo da premissa que o governo tem falado de COP de implementação, o embaixador André Correia, que é presidente da COP30, fala da COP da implementação, a secretária Natoni também, porque a gente precisa tirar do papel e parar de ficar falando meta. Posterga, tem que ter, mas se não implementar, e aí vem a agenda de financiamento. Então, eu acho que o roadmap de Baku-Belém, da meta de 1,3 tri, que vai discutir como o banco multilateral deve financiar, como os bancos privados devem financiar. O financiamento tem que ter um diferencial. Se o financiamento não for mais barato, mais atrativo, ele vira business as usual. E aí não é implementado. É igual para todo mundo. Aí você sempre fica patinando. Então, pela primeira vez, você tem... A gente já tinha lá, como eu falei, as várias fontes, mas agora a gente precisa definir quais são os diferenciais, como fazer isso acontecer. Porque senão a gente vai ficar correndo atrás do rabo. A imagem perfeita do cachorro atrás do rabo. É isso. Então, o tema de financiamento na COP, do ponto de vista da negociação, da parte formal lá, e aí a COP em casa, a gente tem que aproveitar para educar as pessoas, para falar abertamente sobre os temas e para mostrar soluções. O Brasil tem várias soluções na agenda climática. E o conter desmatamento é uma mais importante do ponto de vista do quanto consegue cumprir de mitigação. Sim, e é absolutamente essencial trabalhar nisso. Agora, muito além disso, tem as várias outros problemas e soluções que a gente precisa trabalhar e precisa mostrar para o mundo, precisa conversar abertamente, e aí eu acho que o agro, trabalhando com a agricultura e acompanhando a agenda há muitos anos, tem que estar presente, tem que ir lá falar, tem que mostrar o que estamos fazendo, tem toda a agenda de implementação do Código Florestal que precisa ser destravada. Tem lá o CAR, validação do CAR, que dá outro podcast. Sim, inclusive temos podcast sobre isso com o pessoal do Observatório do Clima e o Observatório do Código Florestal, falando sobre CAR, falando outro episódio com a BAG que a gente também fala sobre essas questões. Legal. Do que o Brasil tem para mostrar. Porque a agricultura brasileira que tem vegetação nativa na fazenda, por conta do Código Florestal, é diferente de um país que não tem vegetação nenhuma. É isso, mostrar os diferenciais do Brasil. Não tem diferencial? Tem. Então, eu gosto muito da oportunidade da COP em casa, apesar do alvoroço, das discussões, a logística e tudo, mas no final vai dar certo. É isso. E teremos resultados importantes. E a presidência da COP do Brasil termina ano que vem, quando o embaixador André passar o bastão para o presidente da COP do ano que vem, no segundo semestre, lá na casa dele. Então, nós temos um trabalho que não acaba na COP. Não acaba em Belém. É um momento... Não é o show que você vai lá assistir, acabou o show e vai embora. Não, é parte de um processo. E deixar de usar a conferência em casa para educar, para falar sobre o tema, para explicar para as pessoas, eu acho um desperdício. Com certeza. Estaremos... Mais uma razão pela qual é super bacana ter o podcast e poder vir falar sobre esse tema. Obrigada, era isso que eu ia falar. Estaremos aqui acompanhando. Muito obrigada a todos e todas que acompanham o Arroz, Feijão e Clima, não só nessa temporada, mas é claro que a gente continua contando com a sua audiência daqui para frente, no segundo semestre, em 2026. A gente está preparando muita coisa boa, com patrocinador, com viagens a campo. Então, é claro que você é mais do que convidado a se inscrever no canal, seja no YouTube, seja no Spotify. Também seguir a gente lá nas redes sociais, Arroz, Feijão e Clima. E se você quiser sugerir pautas, sugerir entrevistados, apoiar aqui o projeto, patrocinar o podcast, convidar a gente para alguma pauta externa, é só escrever lá pro e-mail arrozfeijãoclima@gmail.com. Lembrando que a gente teve aí mais de 58 mil visualizações do nosso conteúdo nas diferentes plataformas. Isso significa que tem muito público ávido para falar de agro, olhando para a sustentabilidade. Então, esse é um convite para a gente fazer isso de forma coletiva, para que o diálogo realmente contribua com a nossa sociedade. É claro que eu estou te esperando no próximo episódio do Arroz, Feijão e Clima.